Um bom método de ensino para a maior parte desses tópicos seria uma abordagem teórica, né? Introduzir o assunto como uma questão que retome os termos da aula anterior, as definições de juiz de fato e juiz de valor. Juiz de fato é quando você diz aquilo que a coisa é um fato, né? Isso aqui é amarelo, isso é um fato. Juiz de valor, amarelo é feio, né? Então, analisar o trecho de Hume, reproduzido, né, fazendo um cuidadoso exercício de compreensão da ideia, usar as ideias expostas para compreender o que o texto diz. O que o Hume criticava? O Hume criticava o seguinte, o fato da gente dar um salto, né, do juiz de fato para o juiz de valor. Né? A partir do que o mundo é, você querer determinar como ele deve ser. Então, isso seria um salto lógico que não poderia acontecer segundo David Hume. Parte do mundo dos fatos para o mundo dos valores, para dizer como as coisas. Porque nasceu homem, tem que ser casado, tem que ser hétero e pronto, acabou. Né? São juízos completamente equivocados na perspectiva de Hume. Dar o salto desse juízo de fato, que geralmente é a descrição da realidade, é um juízo empírico, para o juízo de valor que está no campo da moral e da ética. Em avaliação, consideramos esse um ponto especial, especialmente difícil do programa de ética. Né? Os alunos podem ser desafiados a imaginar outros exemplos de raciocínios que operam o salto do fato ao valor. Né? A universalidade e relatividade dos valores, problematizando, né, o campo de investigação de poder, os temas valores, universalidade e relatividade. Então, por que assinar os valores e regras morais, eles são universais? Ou pelo menos pretendem ser, né, valendo para todos, ou eles são relativos às culturas, às épocas e situações? Podemos afirmar que alguns princípios morais são válidos independentemente do seu contexto, ou ao contrário, a moralidade é essencialmente histórica e cultural. Nietzsche dizia que sim, né? O ponto de partida desse problema é uma constatação de fato. Há uma grande diversidade de leis e costumes em diferentes sociedades e culturas. Mais que isso, dentro de uma mesma sociedade, é possível encontrar pessoas e grupos com hábitos e convicções morais diferentes. Como compreender esse fato? Em relação a essa questão, se dividem em relativistas e universalistas. Para os primeiros, o costume é a origem e o critério da moralidade. Levando essa ideia às últimas consequências, chega-se à afirmação de que não há uma posição moral mais correta que a outra. Já os universalistas acreditam que, por mais forte que sejam os costumes, o que é moral ou imoral não é determinado por eles, mas por um ponto de vista que ultrapassa a particularidade. O desafio não é novo, né? Colocou-se para os historiadores e filósofos da antiguidade, ver as reflexões de Heródoto sobre os hábitos dos persas e o grande debate entre Platão e os sofistas sobre se o justo e o injusto são definidos pelos costumes, conforme o Teeteto. Colocou-se novamente na modernidade com a descoberta das Américas, quando os indígenas foram compreendidos tanto como bárbaros aos quais faltavam Deus, lei e rei, quanto como um exemplo do ser humano mais próximo das leis naturais. Tem o capítulo dos canibais dos ensaios de Montaigne. Né? Nos séculos XIX e XX, os antropólogos eles questionaram o que o senso comum afirmava sobre os povos primitivos, rapidamente identificados como inferiores. Nos dias de hoje, a sociedade globalizada aproxima tradições, religiões e costumes, o que pode ser um fenômeno gerador de conflito, mas também de novas formas de respeito e de reconhecimento. Justifica-se assim plenamente a inclusão deste tema no programa como um meio tanto de enriquecer a visão que o aluno tem do outro, quanto de avaliar seu compromisso com suas próprias convicções. Então, o que ensinar? O tema do relativismo e do universalismo é central não apenas no campo da moral, mas também no do conhecimento. A exemplo do debate entre racionalistas e céticos, né? O foco aqui deve ser dado ao relativismo moral, sabendo que moral e conhecimento estão relacionados de forma bastante complexa. É possível ser não relativista em questões de ciência, afirmando a possibilidade de um conhecimento objetivo do mundo, e ser relativista em moral. Esta é uma posição muito difundida, tomando uma forma radical do cientificismo dos positivistas e neopositivistas, do Ayer, do Tillich. Já outros defenderão o relativismo em ambas as esferas, sendo relativos os conhecimentos tanto da verdade, a ciência, quanto do bem e da moral. Nesta posição encontramos cada um a seu modo, sofistas entre os antigos, Nietzsche entre os modernos e Richard Hort entre os contemporâneos. O maior representante de uma posição universalista e moral depois de Platão será o Kant, com seu imperativo categórico que tem valor absoluto. Seguindo Kant, a seu modo, temos nos dias de hoje o universalismo da ética do discurso de Karl Otto Appel, né? Trata-se de uma posição interessante, pois não existe que compartilhemos opiniões. Podemos de fato discordar profundamente. No entanto, desde que entremos em debate de opiniões, a expressão da discórdia existe que reconhecemos no outro um ser racional e livre. Esta será então a condição universal colocada por todo o diálogo, sua exigência transcendental.
Assim, aqueles que defendem pontos de vista diferentes têm que concordar pelo menos nisso, né? Estabelecendo um solo comum compartilhado, o próprio terreno da razão. O mais famoso argumento apresentado contra o relativismo no terreno do conhecimento encontra-se no Teiteto. É o sofista Protágoras. Ele defende a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, quer dizer que cada indivíduo é a medida da verdade, o que significa que tudo o que se diz é verdadeiro, pois se assim parece a quem o diz, né? Assim o é. Sócrates responde que esta posição é contraditória, pois se um opositor de Protágoras afirmasse que o homem não é a medida de todas as coisas, o sofista teria que reconhecer esta proposição como verdadeira, negando a si próprio. Protágoras é vencido pela lógica implacável de Sócrates. Embora vencido no terreno da lógica, o relativismo continua invencível no terreno dos fatos. Nunca um filósofo conseguiu chegar a uma ideia que fosse compartilhada por todos, e talvez a tal verdade de Sócrates só exista na cabeça dele. Ou seja, se a contradição lógica dos relativistas é evidente, eles continuam tendo uma boa resposta para os universalistas. O debate continua intenso, né? Como ensinar? A análise do tema do universalismo e do relativismo em moral deve mostrar os argumentos apresentados pelas duas posições, levando ao aluno a refletir sobre a força e a fraqueza de cada um dos lados e a caminhar para uma elaboração própria do problema. As aulas podem ser preparadas como debates, nos quais serão apresentados e discutidos argumentos de ambos os lados. O professor pode recorrer aos autores que conhece melhor, dentre os listados acima, para enriquecer a apresentação do problema. Alguns textos serão lidos com proveito para a preparação das aulas, né, como a Ética da Martínez e Cortina e os Sofistas do Marx, dos filósofos em salas de aula, na sala de aula, os elementos da filosofia moral do James Richards. O capítulo 2, relativismo cultural, e o capítulo 6, existem regras morais absolutas, traz discussões de casos, né? Para uma apresentação bastante didática e criativa do problema, ver também os argumentos, os arquivos filosóficos do S. Lau, né? De onde vem o certo e o errado. Para uma apresentação mais complexa do relativismo, ver Wong, David Wong, né, o relativismo moral, no dicionário de ética e filosofia moral. O objetivo, como avaliar, né? O objetivo é quando não perceba a força dos argumentos de ambos os lados, né? Sem partir aí para uma solução simplista do problema. Assim, o professor pode pedir que ele liste 2 bons argumentos apresentados por cada um dos lados, podendo ser convencido a tomar uma posição. Se não, como recomenda o Montaigne, que ele permaneça na dúvida. Então, universalidade e relatividade dos valores 2, diversidade cultural e tolerância, agir e poder os valores, né? Porque ensinar o conteúdo aqui exposto sobre relativismo moral prático ou normativo dá continuidade a profundas orientações pedagógicas que exploraram a vertente mais teórica do debate universalismo versus relativismo. Trata-se aqui da questão de como se deve agir em relação às pessoas que têm valores muito diferentes dos nossos. Este é um problema central no mundo contemporâneo e globalizado, que se tem mostrado em um cenário de confronto entre culturas diferentes. Tomemos como exemplo o conflito entre as culturas ocidental e oriental no tema dos direitos humanos. Mas também no interior de uma mesma sociedade, entre pessoas de convicções diferentes, por exemplo, a extremada discussão em torno do aborto nos Estados Unidos e no Brasil de hoje. Junto com este cenário conflituoso, o mundo contemporâneo apresenta também muitos movimentos no sentido do diálogo e da tolerância, com os quais a filosofia tem muito a contribuir. A habilidade relacionada a esta OP é analisar criticamente o etnocentrismo. O que ensinar a refletir sobre a prática da tolerância e sua pertinência e seus limites será feito através da análise do relativismo moral normativo. Segundo a definição de Wong, o relativismo normativo é uma doutrina que indica como devemos nos comportar em relação aos que aceitam códigos morais extremamente diferentes do nosso. O relativismo moral afirma que seria um erro ou emitir julgamento a respeito deles ou querer conformá-los ao nosso próprio código, segundo o dicionário de ética e filosofia moral. O relativismo normativo ele busca dar uma solução aos conflitos na esfera moral, defendendo então uma postura de não intervenção e de tolerância. A ideia de tolerância ela foi desenvolvida na Europa dos séculos XVI e XVIII, motivada aí pelo terrível efeito das guerras de religião, quando protestantes e católicos se enfrentavam até a morte. A convicção de que não se deve julgar o outro nem interferir em sua cultura ou crenças foi ainda mais reforçada pela antropologia cultural do século XIX, que reagiu ao já secular processo de desvalorização e destruição pelos europeus das culturas que colonizaram. Sabemos que a ideia de raças e de culturas inferiores foi muito estimulada no período colonial e do imperialismo, a serviço do projeto de dominação dos povos na América e na Ásia. Contra essa tendência, a antropologia mostra que há muitas formas diferentes de humanidade. E que as práticas mais estranhas, se olhadas sem preconceitos, têm sentido no interior de uma sociedade. Por exemplo, a cultura esquimó, né?
O diferente não é nem irracional nem inferior, enfim. O grande ensino da antropologia cultural é que a humanidade é um fenômeno complexo e diverso. Portanto, sua mentalidade estreita, movida por interesses outros, né, como econômicos, por exemplo, julga e condena o outro. No entanto, a postura relativista enfrenta uma séria objeção teórica. Se tomada em sua forma extrema, esta posição implicaria que não se pode julgar ninguém, nem mesmo aquele cujo costume é ser intolerante e quer impor aos outros seus valores. Assim, o relativista radical teria que aceitar, por exemplo, o religioso que persegue todos aqueles que não aceitam sua fé, sua religião. O relativismo radical enfrenta o impasse moral, pois teria que tolerar a intolerância. Historicamente, depois da Segunda Guerra, a emergência do nazismo e de outras práticas totalitárias colocaram em questão o relativismo normativo. Nem todas as práticas devem ser toleradas. A tolerância tem limites e não pode aceitar o intolerante. De modo que o relativismo normativo ele não pode ser levado às últimas consequências. Pelo menos algumas práticas e costumes devem ser julgadas em nome de valores que estão acima dos costumes. O direito à vida, por exemplo, pode ser visto como um critério de julgamento. Nas práticas sociais, a aplicação destes critérios, no entanto, nem sempre é simples. Tomemos, por exemplo, a discussão sobre o aborto, tanto os que defendem o direito da mulher ao aborto, quanto os que recusam, né? Eles concordam que a vida humana tem um valor absoluto e são contra o assassinato. Na verdade, eles discordam sobre se o feto é um ser humano ou não. Note-se que a discordância aqui, no caso, não é no terreno dos valores, mas no terreno dos fatos ou das crenças sobre os fatos. Como ensinar, então? O professor pode introduzir o problema segundo as linhas gerais acima e discutir exemplos concretos do desafio que representam o conhecimento e o julgamento do outro, do diferente. O exemplo abaixo pode ser apresentado como um caso em que o que aparece inicialmente como uma grande diferença entre culturas, se analisado de uma maneira crítica, faz aparecer as semelhanças de fundo. Considere os esquimós que matavam crianças perfeitamente saudáveis, especialmente meninas. Nós não aprovamos tais coisas. Em nossa sociedade, pais que matam filhos vão para a cadeia. Parece então haver uma grande diferença entre os valores das duas culturas. Mas suponha que perguntemos por que os esquimós faziam isso. A explicação não é que eles não tinham afeição pelos filhos ou careciam de respeito pela vida humana. Uma família esquimó protegeria sempre os seus filhos, se as condições o permitissem. Mas os esquimós vivem em um ambiente hostil, no qual a comida é pouca. Uma família pode querer alimentar seus filhos, mas ser incapaz de fazê-lo. As meninas eram destinadas com mais frequência a essas práticas por duas razões. Primeiro, porque os homens eram os principais provedores de comida, porque eles eram os caçadores. Segundo, porque o número de homens adultos que morriam prematuramente superava em muito o número de mulheres que morriam cedo, né? Então, está na obra Elementos de Filosofia Moral e Relativismo Moral, do James Richards. Diferenças de costumes e práticas, no caso do assassinato das crianças, nem sempre revelam um desacordo profundo de valores. Os esquimós também amam e cuidam de seus filhos e valorizam a vida humana, mas apenas que a sobrevivência da comunidade depende da eliminação de alguns, no caso de meninas, de forma que, compreendido ao modo dos antropólogos, esse costume que parece bárbaro mostra seu lado humano e racional. No entanto, mesmo que o entendamos assim, ainda é difícil aceitá-lo e pode-se perfeitamente julgar que é muito bom que a sociedade esquimó tenha tido condições de mudar essa prática. Outros casos podem colocar outros tipos de desafio, como prática de excisão, a extirpação do clitóris, analisado no mesmo capítulo do James Richards, tem um roteiro de atividade que propõe a análise de um texto de Michel de Montaigne, onde está em jogo a compreensão dos índios brasileiros pelos europeus. Além da bibliografia indicada na OPI, recomendamos também um site com um bom material didático sobre relativismo moral, né, arte de pensar. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, até a próxima.